Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, Vera. Oi, Nadédia, boa tarde para você, para o Leandro, para todo mundo que nos assiste e também uma ótima semana para todo mundo. Valeu, Vera, boa tarde. Ótima semana com um feriadão imenso vindo aí que vai interromper as atividades no Congresso, mas quando vem um feriado grande assim já começa a esvaziar desde antes, né? Desde bem antes, Nadédia. No caso do Judiciário, virou um feriado ainda maior do que esse, porque amanhã não, quarta-feira é dia da Justiça e eles emendaram a semana inteira. Então o último dia útil no Judiciário foi a sexta passada, essa semana inteira feriado e na segunda-feira também. É mais do que santa essa daí, viu? Olha, muito boa. E no Congresso também não é diferente. O Senado não tem sessão deliberativa essa semana. Na Câmara, todas as sessões vão ser com possibilidade de acesso virtual, e isso só até quarta-feira. Comissões nas duas casas com atividades bastante restritas, e com isso tudo vai ficar mesmo para depois do Tiradentes, né? Depois do final do feriadão. E com isso, projetos, por exemplo, como a regulamentação da reforma tributária, que ainda tem um pedacinho que está lá, aquela regulamentação que trata do conselho e que trata direitinho de como vai ser cobrado o imposto sobre consumo, o PLP 108. Ela ainda depende de deliberação de uma comissão para depois ir ao plenário do Senado, e isso vai ficando para as calendas por causa desses feriados. Também a discussão sobre o projeto da anistia não vai ter nenhuma conclusão nessa semana por causa disso. E por fim o governo quebra um pouquinho esse ritmo aí de modorra, porque manda amanhã, o último dia do prazo legal, manda amanhã para o Congresso a LDO de 2026, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer as premissas do orçamento do ano que vem. E ela vai manter a possibilidade de um superávit de 0,25% do PIB, que era o que estava no arcabouço, e que o ministro Fernando Haddad na semana passada reafirmou que vai ser isso mesmo, que vai ser enviado. Portanto, um pouquinho depois do Congresso finalmente ter votado o orçamento desse ano, já chega lá para avaliação a LDO do ano que vem, mantendo as premissas do superávit. Mas, no geral, uma semana bem modorrenta por causa desse tanto de feriado. Em relação ao projeto de lei da anistia que você mencionou, o PL, partido do ex-presidente, conseguiu aquelas assinaturas, né, para urgência, mas agora também fica em compasso de espera, até porque o ex-presidente está internado também, ele estava ativo, né, nessas negociações. Exatamente. O Leandro, o que eu ouvi hoje de manhã de alguns líderes com os quais eu conversei é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deve se valer dessa circunstância do feriado e também do fato de que o Bolsonaro está ali se recuperando da cirurgia que ele sofreu e que, portanto, as atenções dos bolsonaristas se voltam para a sua recuperação, para esperar um pouquinho, tentar colocar a bola no chão e ver como vai fazer com esse projeto, mesmo porque a gente sabe que tem negociações paralelas, muita conversa para tentar se chegar a algum acordo que não seja de anistia, mas sim de redução de algumas das penas para os condenados de 8 de janeiro, para que isso não sirva de um pretexto para ampliação de benefícios amplos também para os que venham a ser condenados pelo golpe, tentativa de golpe lá do governo Bolsonaro. Então tem muita conversa sobre isso, até o ministro Gilmar Mendes falou a respeito, ele também usou a palavra pretexto para se referir a esse projeto de anistia, dizendo que tudo não passa de um pretexto para anistiar futuramente Bolsonaro e os demais que venham a ser condenados. Então a coisa vai ser uma semana ali curta, mas esses poucos dias voltados a uma tentativa de se chegar a um acordo em torno desse tema que ganhou aí muita atração nos últimos dias, nas últimas semanas, graças a essa pressão forte que veio do Bolsonaro e por parte do seu partido, o PL, mas que agora tem essa semaninha aí de feriado e de pós-cirurgia do Bolsonaro para tentar arrefecer um pouco os ânimos, colocar a bola no chão,
tentar chegar a um entendimento sobre como vai ser a tramitação dessa matéria. Essa é a tendência do presidente da Câmara de chegar a esse acordo? Porque ele não precisa nem pautar se ele não quiser, né? Ele não precisa pautar se ele não quiser, mas como ele está sendo muito pressionado e provavelmente ele prometeu alguma coisa nesse sentido para obter os votos do PL na sua eleição, ele está se sentindo ali constrangido a fazer alguma coisa. E ele está negociando, tanto que na semana passada até a ministra Gleisi Hoffmann deu uma declaração falando em redução das penas. Isso pegou muito mal no Supremo, porque eles estão matando no peito tudo que diz respeito tanto ao 8 de janeiro quanto ao golpismo ainda no governo Bolsonaro, e eles se sentiram meio vendidos no lance, quando a própria ministra do Lula admitiu a possibilidade de rever penas. Então agora está todo mundo tentando conversar na parte do Hugo Mota para ele não ficar mal nem com o governo e nem com o PL que o elegeu. É um malabarismo e tanto que ele tem de fazer, porque são dois lados opostos. Por ele não pautaria, chegou a dizer isso muitas vezes, mas nos últimos dias ele se viu impelido a dizer que se eles conseguissem a assinatura, ele teria que levar adiante. Mas ele não quer fazer isso, então está tentando ganhar tempo para chegar a um entendimento que seja para algo intermediário aí, entre a ideia de uma anistia e uma redução de penas, que aí é algo que agradaria mais a todos, e eles acham que até tiraria discurso dos bolsonaristas. Para a ministra ter falado, né, Nadédia? Desculpa te interromper, é porque a tendência é essa, né? Para amornar a discussão. Mas ela voltou atrás, né, depois. É. Então a coisa está muito complicada, porque no que tudo isso esbarra? Esbarra no fato de que o Alexandre de Moraes não quer clemência nenhuma, e nem conversa, e nem nada. Ele quer manter tudo como está. E ele tem maioria no Supremo para manter tudo como está. E eles no Supremo imaginam que, ainda que ele vote uma anistia, quando chegar lá vai ser considerado inconstitucional. Então eles querem continuar com o cerco fechado, com o torniquete apertado. Mas eu acho que o que todo mundo está percebendo é que existe na sociedade em geral uma percepção de que talvez eles tenham exagerado em algumas dessas penas do 8 de janeiro, que são penas muito altas. Então, que se diminuíssem as penas agora, tiraria o discurso lá na frente para o Bolsonaro se vitimizar. Mas essas percepções são bem diferentes. Dentro do Supremo, a ideia é manter o torniquete ali, manter a coisa, o cerco bem fechado. Então, não estão conseguindo chegar a esse meio termo nessa negociação. Agora é pensar como fazer essa articulação com o Bolsonaro em certa medida fora de combate, né? Porque pelo menos mais 2 semanas aí internado, vai precisar passar uns meses sem viajar, então agendas como a que ele estava fazendo no Rio Grande do Norte, por enquanto, não vai dar, segundo a equipe médica dele, por mais que se diga que o projeto não é para ele, independentemente dele, né? A gente sabe muito bem a ligação, mas aí agora é só depois da Páscoa, né, Vera? Fica tudo para depois da Páscoa. Olha, a gente não sabe, né? Porque em termos de engajamento virtual, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, costumam, mesmo em situações de internação, fazer postagens, fazer vídeos, etc. Então, eu não me espantaria se amanhã ou depois aparecer um vídeo, ele falando como foi a cirurgia, e se precisa até engatando esse assunto. Então, pode ser que a gente tenha notícias desse assunto antes disso e que eles não parem totalmente a pregação pela anistia durante a Páscoa, não. Pelo contrário, até aproveitem o feriado para fazer algum tipo de associação religiosa. Enfim, nada disso me surpreenderia, Nadédia. Vamos ver, vamos acompanhar. Obrigada, Vera. Até mais tarde, né? No Viva Voz. Até mais tarde no Viva Voz no ponto final. Até lá. Até.